nossa igreja, ela está no 3º ano de transição de uma igreja pastoral para uma igreja apostólico-profética. O que é isso, pastor? É uma igreja que entende o chamado de Jesus de irmos para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja de Jesus, ela é apostólico-profética, ou seja, ela trabalha com os 5 dons ministeriais em coordenação, e ela tem um olhar para fora. Veja o que Jesus fez. Eles moravam num lugar, as dificuldades de transporte eram tão grandes, e ele formou algumas poucas de pessoas e mandou pelo mundo, e eles foram a pé, foram em mula, foram em cavalo, e este evangelho do reino se tornou conhecido no mundo daquela época. Eu tinha um entendimento equivocado de que uma igreja local não consegue fazer missões. Que tem que ser uma igreja maior, com muitos recursos, né? Isso é um engano. Na verdade, quando você se dispõe, Deus levanta os recursos, levanta as pessoas, e é o que nós temos experimentado, né? Essas bandeiras que vocês estão vendo aí não é para enfeitar o templo. São os lugares que nós pisamos os pés, orando, profetizando e fazendo contato com as pessoas. Tem outros lugares também, por exemplo, Israel. E falando em Israel, eu peço que vocês estejam orando pela situação que está lá. Está bem complicado, talvez até piore, antes de diminuir, né, toda a tensão, muita gente morrendo, muita destruição. É incrível, quem aqui lembra do tempo da cortina de ferro? Levanta a mão. Não fique com vergonha, não. É os antigos mesmo. Nós lembramos de um tempo em que o mundo estava dividido em blocos. Tinha o bloco comunista, que pegava o leste europeu, Rússia, China e Coreia do Norte, e tinha o mundo ocidental. Era uma época muito tensa. Aqui nós tínhamos Cuba, né, como um país comunista também próximo. Talvez alguns aqui foram testemunhas da crise cubana, ou seja, quando o presidente da Rússia enviou submarinos e navios até a Rússia e Kennedy literalmente peitou ele. Se vocês passarem daqui, nós vamos atacar. E o mundo esteve para ser destruído, assim, num piscar de olhos. Então, muitas coisas já aconteceram. E aí as coisas foram melhorando, e a gente pensou, agora vai. E o mundo voltou a se dividir em blocos de novo. Países se alinharam dentro de uma doutrina. Daqui a pouco a Rússia invadiu a Ucrânia. Daqui a pouco problemas no Afeganistão, na África, na Ásia, em toda parte, problemas de toda a espécie. E nós nos vemos diante desse quadro, muitas vezes assustador. Ainda mais que hoje você vê na TV o que está acontecendo agora, é tempo real. Você acompanha o que está acontecendo em tempo real. Eu lembro que em 2001 eu estava em casa e, de repente, apareceu uma imagem na TV mostrando as torres gêmeas e os aviões batendo nas torres gêmeas e aquilo caindo. Eu presenciei, eu fui testemunha em tempo real, porque eles estavam transmitindo o que aconteceu na hora. E dali você sabe o que aconteceu com o mundo. Um caos, uma perseguição, né, aos terroristas, às pessoas. E alguns pensam, poxa, mas o mundo parece que está ficando mais civilizado, e quanto mais civilizado, mais dividido fica. Mas as pessoas não se entendem, que coisa. Eu estava vendo a Euronews, agora há pouco, eu volto e meia, olho para ver o que está acontecendo na Europa, e ali mostrando a coxa de retalhos que está virada à Europa. Eles mostraram, por exemplo, a Polônia, um povo todo dividido, cada um pensando uma coisa, cada um levantando uma bandeira, cada um... A situação da Polônia e a situação de diversos países, ou seja, um país está dividido, imagine a Europa, imagine o mundo como é que está. Cada um levantando a sua bandeira, cada um brigando. Houve essa semana um terremoto no Afeganistão, arrasou o país, mais de 2.000 pessoas morreram na hora, fora os que morrem depois. Recém saímos de uma pandemia.
Vocês têm acompanhado essas coisas, eu não quero assustar vocês, eu quero que vocês estejam atentos para discernir. Fique tranquila, querida. Só acontece isso com quem está vivo. Alguém ajuda ela ali, por favor. Isso, obrigado. Fique tranquila, viu? Onde tem vida, acontecem coisas. O que aconteceu, pastor? Não, caiu tudo que estava em cima da mesa, arrumadinho, tudo foi para o chão. Mas já vão arrumar ali, fique tranquilo, não precisa olhar para trás. Mas eu quero, como pastor da igreja, orientar você como você deve viver nesses dias. Nós temos visto a igreja de Jesus, grande parte dela assim, descuidando da sã doutrina, deixando de ensinar os valores bíblicos. Nós temos visto as pessoas dentro da igreja confiando no Estado, em vez de confiar em Deus, porque Deus é o nosso provedor, é o nosso cuidador. Muita gente deixando a cosmovisão bíblica de lado e acreditando em outras doutrinas de homens e de demônios. Muita gente dentro da igreja desorientada porque não lê a palavra ou não crê que a Bíblia tem as respostas. Só que a palavra de Deus é a constituição do reino de Deus. E você que é filho de Deus deve conhecer a sua constituição para vivê-la. Porque ali ela fala como você deve viver e as consequências de viver segundo o que nela está escrito. Nós vivemos esses dias em que o amor de muitos tem esfriado. Ou por causa dos seus sonhos. Então nós estivemos na Europa e um problema sério lá na Europa é mamon. Muitas pessoas alcançaram uma certa prosperidade, daí não precisa de Deus. Nem da bola, deixou de lado. Ou então foram feridas pela igreja do passado, institucionalizada, e não querem saber, por causa dos escândalos, dos problemas, esquecendo que nós nos reunimos como igreja por causa de Deus, por causa de Jesus. A igreja é o mistério de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Ele estabeleceu a igreja, ele fundou a igreja. Estava no coração de Deus. Como último refúgio sobre a terra. Sim, a igreja de Jesus é o último refúgio na terra. Então, preste atenção no que vem sendo ensinado. Semana passada, na primeira semana de outubro, foi falado sobre as 5 solas, os fundamentos da fé cristã. Né? Somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória. Fundamentos da vida cristã. Tem gente que esquece disso, não sabe, mas o que isso significa? Bom, reveja lá a pregação a respeito, ou pesquise na internet, você vai ter um arcabouço explicando a respeito disso. Semana passada a pastora Ludiane falou sobre a força que brota da fraqueza. E depois dela colocar aspectos práticos disso, ela deu um roteirinho no final. Eu espero que você tenha tido cuidado de anotar, porque em algum momento que você passar por um sofrimento ou tristeza, você vai ter que pôr em prática o que a palavra de Deus diz. E ela descreveu de uma forma muito simples o seguinte: renunciar e confessar o orgulho e a independência. Você não é independente de ninguém, você não é independente de Deus, você é dependente de Deus. E nós vivemos em interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, assim nós caminhamos. Mas ter esse coração rendido, esse coração humilhado diante de Deus. Porque muitas vezes não se busca por orgulho, não se pede por orgulho, não se rende. Confessar suas fraquezas. Nós temos fraquezas, tem coisas que nós não conseguimos lidar. E quem pode nos ajudar com relação a essas coisas? Deus. O apóstolo Paulo nos ensina: quando sou fraco, aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, ou seja, Deus habita nas nossas fraquezas e Ele quer fazer algo ali, se nós nos rendemos e confessarmos a nossa fraqueza e dificuldade. Você tem que ser humilde para fazer isso. Eu não sei lidar com isso, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ela falou sobre desarmar o coração, aquele coração aguerrido que fica querendo resistir, que fica querendo enfrentar certas situações que você precisa de Deus.
confiar na porção de graça que Deus te dá. Graça é o favor imerecido. Você não tem condições de lidar com aquilo, Deus te dará condições. Uma graça capacitadora que vai te ajudar a lidar com as situações, com as circunstâncias, se você der espaço para Ele agir na sua vida. E lembrar que nós somos fortes em Deus pelo que Ele é. E o quanto Ele tem de mim. A verdade é que quanto mais rendido a Deus você for, quanto mais você confiar nele, mais você vai ver Ele agindo na sua vida. Sim, meus amados. Eu sei que nós temos irmãos aqui que servem a Jesus há bastante tempo. E nesses dias difíceis, a fé e o amor são fundamentais, mas a perseverança e a resiliência também. Passado décadas, eu vejo que uma das funções mais importantes dos filhos de Deus é permanecer em Deus, permanecer na palavra e permanecer no amor. Porque as pessoas vão olhar para o nosso procedimento primeiro, depois para as nossas palavras. Eles vão ver como você age, como você reage, para saber, mas o que você tem que você age dessa forma? O que acontece? E aí você pode falar, eu vivo assim porque eu sirvo a Deus. Eu vivo assim porque Jesus é o meu Senhor e o Espírito Santo me guia. E você pode ter isso na sua vida também. O quanto Deus tem de você. Pois bem, quando nós estudamos escatologia, que é a parte da teologia que estuda os acontecimentos do fim, dos últimos dias. Existem várias correntes, vários significados. Eu não quero entrar nisso, porque às vezes pode se tornar um pouco confuso para você. Mas eu vou falar daquilo que está escrito, das nossas convicções, de uma maneira breve. O fato é que você precisa lembrar que Paulo disse que 1000 anos nossos são como um dia para Deus. Por isso que nós não podemos nos preocupar com o tempo ou quando. Nós temos que discernir os acontecimentos. Mas a volta de Jesus pode acontecer amanhã ou daqui 10 anos. Nós vamos ler um texto, aliás, primeiramente, 2 Timóteo capítulo 3. Quero ler com você. E depois nós vamos avançar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A ideia é que você seja preparado, bem preparado para lidar com os acontecimentos desses dias e com os acontecimentos que virão. Que você esteja firme, cheio de fé, cheio de alegria, porque a volta de Jesus cada vez se aproxima, né? Isso deve alegrar o nosso coração, mas coisas acontecerão. Vamos lá. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino,
a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui Paulo fala de situações que eles estavam vivendo e que a terra passaria, porque não há nada de novo sobre a terra. E a cada geração essas coisas acontecem e se repetem. Tem gerações que o evangelho avança um pouco mais, tem gerações que as pessoas não se posicionam para que isso aconteça. O fato é que a Bíblia vai sendo pregada geração após geração, porque Deus quer que todos ouçam. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então todos terão a oportunidade de ouvir o evangelho. O evangelho são as boas notícias, que falam a respeito de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus à terra para apresentar Deus como Pai. Viveu na terra nos ensinando como nos relacionar com Deus, fez o bem, curou, ensinou como viver uma vida que agrada a Deus. E cumprindo a sua tarefa aqui na terra, ele foi para a cruz e morreu. E ao terceiro dia ressuscitou como estava profetizado. Passou mais alguns dias aqui na terra, anunciando, falando, curando, e então subiu aos céus, onde está à direita do Pai e também no tabernáculo celeste, feito não por mãos humanas, ali intercedendo por nós. E esse mesmo Cristo voltará. Ele mesmo diz em João, capítulo 14, que se eu for, eu voltarei. Eu vou preparar moradas para vocês e voltarei para buscá-los. Então, nós somos a igreja que anuncia a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo fala do servo sofredor. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. A primeira vinda. Agora, a segunda vinda, ele virá como rei para governar com vara de ferro. Por isso, está escrito lá em Salmo, capítulo 2, beijem a mão do Filho. Jesus está trabalhando com todo o seu séquito de anjos, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quando tudo estiver debaixo do estado dos seus pés, Ele entregará a honra, a glória e o poder ao Pai. A Bíblia fala a respeito disso nos livros proféticos. Se você ler e estudar com mais cuidado ali em Daniel, em Isaías, em Apocalipse, você vai, Ezequiel também, você vai obter mais compreensão a respeito dessas coisas. Mas o fato é que nós vivemos esses dias. O texto de Timóteo fala de dias terríveis. Dias terríveis. E eu quero falar um pouco da característica desses dias, não só nesse texto, mas no texto em que Jesus fala desses dias. Se você não leu, é bom que você conheça. Se você leu,
é bom que você relembre. Em Mateus, capítulo 24, Jesus dá alguns detalhes desse tempo. E lá se vão mais de 2000 anos, quando ele atua a respeito disso. Mas, pastor, não é muito tempo? Eu quero lembrar você que o nosso Deus, ele não está preso ao nosso tempo, ele é eterno, ele sempre existiu. E a sua palavra sempre existiu. E ele está dando oportunidade aos homens para que escolham ele. E no tempo certo ele virá. Então, como ele trata com cada geração, ele já determinou com quantas gerações mais ele vai tratar até que esse evangelho seja conhecido. E então se cumpra tudo aquilo que ele prometeu. O dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos. Nem Jesus, quando estava aqui, sabia. Ele mesmo falou. Agora provavelmente já sabe. Porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Mas veja só, o que Jesus fala sobre o sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Você está acompanhando aí no seu aplicativo, na sua Bíblia? Acompanhe. É importante que você leia. Quando você lê, você grava mais do que somente ouvir. Tá? E se você anota, é melhor ainda. É possível transmitir aqui para que todos possam ver? Mateus 24? Pode ser? Então tá. Vamos lá. Eu gostaria muito que todos vocês adquirissem um hábito de trazer um caderno e uma caneta, ou tablet, e fizesse as suas anotações. Porque neste momento o Espírito Santo fala coisas muito específicas para a sua vida. E se você não estiver anotando, você pode perder algo muito importante. Eu estou há 56 anos servindo a Deus e ainda hoje eu anoto os sermões. Eu deixo Deus falar comigo. E eu vejo pessoas ouvindo e daí saindo daqui. Se lá na porta eu pergunto o conteúdo, a pessoa já não lembra. Está sendo roubada por aves de rapina. E a palavra de Deus é preciosíssima. Então traga um caderno. Eu estou falando isso para o seu bem. Se você quiser fazer, vai ser para o seu bem. Se não quiser, né, você ouviu. Mas eu mesmo, então, no mínimo, siga o meu exemplo. Eu registro, eu tenho os sermões de cada um que prega aqui, eu tenho no meu tablet para refletir depois, para falar, para aplicar na minha vida, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todos derrubados. Olha, Jesus, no ano zero, aliás, ali ainda já não era no zero quando ele nasceu, né? Mas quando ele tinha lá seus 33 anos, daí tem mais uma diferença do calendário gregoriano para o juliano, daí é mais 5 anos, uns 37. Ele profetizou o que aconteceria alguns anos depois. Alguém aqui o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? A queda de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada pelos romanos. Gente, isso é história contemporânea. Não é só história bíblica. Jerusalém foi sitiada pelos romanos. Então não entrava nem saía ninguém, começou a ter escassez de alimento. E Jerusalém foi destruída. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. A cidade era grande, tinha muita gente lá dentro dos muros fugindo. A cidade foi destruída, seus muros foram destruídos, o templo foi destruído e pegou fogo, e todos os utensílios e riquezas que tinham lá dentro foram tirados e levados embora. E foi destruído completamente. Jesus falou que isso aconteceu. Está vendo esse prédio bonito, imponente? Não vai ficar pedra sobre pedra. Lembra outro texto, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, ele falou, Jerusalém, que mata os profetas de Deus, como eu gostaria, como eu queria de acolhê-los debaixo das minhas asas como se fossem pintinhos. E ele já estava vendo o que ia acontecer por causa da rebelião, por causa da rebeldia daquele povo.
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Esse Monte das Oliveiras é um lugar que existiu e existe, inclusive nós estivemos lá, e lá tem as oliveiras, que são árvores que duram milênios. Alguns falam que algumas daquelas oliveiras que estão lá são testemunhas daqueles dias, para você ter uma ideia. Ela vai crescendo, vai ficando toda retorcida e produz a fruta de oliva, que espremida tira o azeite de oliva. Esse lugar existe, ele é um monte que fica de frente para os muros da cidade velha, né? Hoje tem um cemitério muçulmano, os muçulmanos, por causa da profecia bíblica, colocaram um cemitério ali, achando que aquilo ia impedir que Jesus entre por uma porta, porque está profetizado que quando Jesus voltar, ele vai descer no Monte das Oliveiras e vai entrar pela porta dourada, que é uma porta que está fechada, lacrada, pelo tempo do império dos muçulmanos que governaram ali Jerusalém. Eles fecharam, lacraram, porque souberam da profecia, mas a Bíblia fala que ele vai entrar por ali. Né? Então eles estão tentando dar um jeito. O homem está sempre tentando dar um jeito, né? Mas ninguém pode deter o nosso Deus. E Jesus estava neste lugar, olhando para a cidade velha e falando para os discípulos o que iria acontecer. Que coisas acontecerão e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês já viram isso por aí? Vocês já viram? Muitos vindo dizendo que são o Cristo e enganando a muitos? Quem que já viu aí? Tem um documentário que fala sobre isso. E mostra inúmeros falsos cristos, falsos profetas anunciando, eu sou o Cristo. Tem um que dizia até, bebam do meu sangue. Chegou a esse ponto. Tem coisas terríveis, mas Jesus falou que isso aconteceria. Pessoas que vinham dizendo, eu sou o Cristo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Vocês estão ouvindo de guerras e rumores de guerra? O que é rumor de guerra, pastor? É as pessoas temendo que alguma coisa aconteça. Vou dar um exemplo. Taiwan é uma república independente, é uma ilha que fica perto da China. Mas a China fala para o mundo inteiro que Taiwan pertence a ela. E volta e meia ela faz operações militares lá porque ela quer invadir. Taiwan é uma das maiores produtoras de microprocessadores. Os processadores dos computadores, dos smartphones, boa parte deles é produzido em Taiwan. Então, se imagine o colapso, porque isso é poder hoje em dia, né? O colapso que teria se isso fosse dominado por uma nação comunista, que ia controlar esse mercado. Por isso que muitos estão com medo dessa dependência, dessa situação. E volta e meia a China está rodeando Taiwan e assustando, e assim, ele tem poderio para fazer isso? Tem. Acontece que os Estados Unidos se posicionou defendendo Taiwan. Às vezes botam uma corveta lá, botam um porta-avião, às vezes deixa lá uns mísseis lá. Então o mundo vive nesse jogo, né, de estica e puxa. Isso é para você entender a questão geopolítica, o que envolve as nações, o que está acontecendo nos dias de hoje. Então lá é um lugar que a qualquer momento a China pode invadir. E se invadir vai ter retaliação. E existem inúmeras regiões do mundo em que existe essa tensão. Né? Esses dias, Nagorno-Karabakh, perto do Azerbaijão, quem conhece um pouco de geopolítica sabe o que eu estou falando. Estavam querendo se tornar independente, o Azerbaijão tacou bomba lá, 100 mil pessoas tiveram que sair da noite para o dia de um lugar porque foi bombardeado e tem maior confusão lá. Kosovo, até hoje. E se for falar da Ásia, se for falar da África não se fala muita coisa, mas também vive em contenda, em conflitos, se não são os tribais, é guerra entre as nações. É o quadro dos nossos dias. Mas Jesus disse, vocês vão ver essas coisas, mas não tenham medo. Vocês estão vendo essa situação de Israel e da Palestina,
E muitos estão com medo da escalada da violência, ou seja, que isso possa se alastrar por toda aquela região, né? Você tem ali o Hamas, tem o Fatah, na região de Gaza, você tem o Hezbollah, que são partidos violentos, que está na região norte, lá no Líbano, e essa situação, e você tem essas nações árabes, são mais de 20 nações árabes ao redor de Israel, que se entenderem que isso é uma contenda religiosa, também vão querer cercar. Isso já aconteceu. Então, se você olhar na história, em 1964, Guerra de Yom Kippur, Israel foi invadida e atacada pela Síria e pelo Egito e daí outras nações. E em 7 dias, Israel derrotou. E eles foram forçados a fazer paz. Dessa época é que Israel tomou a península do Sinai e depois usou isso para negociar com o Egito e estabelecer a paz. Israel e o Egito têm paz daquela época. Menachem Begin era o ministro lá do Egito naquela época, e foi ele, né, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele e acho que Isaac Rabin, na época, ganharam o Prêmio Nobel da Paz por terem selado essa conversa. Gente, eu estou lembrando, estou resgatando coisas, eu não li e estudei essas coisas agora não, mas a gente acompanhou, porque é o mundo. Deus está movendo nas nações, você não está percebendo? Não está discernindo os tempos? Então, isso que aconteceu agora foi terrível e ainda terá seus desdobramentos. A gente não sabe até onde vai isso, mas é bíblico. Fazendo um parênteses aqui, quando o homem quis dar uma mãozinha para Deus, Sara conversou com Abraão e Abraão ofereceu Agar e Abraão aceitou e foi gerado Ismael. Então, os árabes são descendentes dos ismaelitas. E essa inimizade vem desde aquela época, dentro da família. Depois, em outras situações, esse grupo aumentou. Quando você vê Esaú e Jacó, 2 nações brigando dentro de si, Edom, os edomitas, outra nação inimiga do povo judeu. Quando você lembra da história de Ló, né, que saiu fugido lá de Sodoma e Gomorra, a esposa olhou para trás, virou uma estátua de sol. Eles tinham 2 filhas, e as 2 filhas de Ló embebedaram o pai, e tiveram relações com o pai, e geraram filhos. Que filhos que eles geraram? Amon e Moabe, a tribo dos Moabitas e dos Amonitas, que também está nesse grupo árabe imenso que está aí, querendo destruir Israel. Então veja só, toda vez que os homens quiseram dar um jeitinho, fazer alguma coisa, só aumentou a confusão. Mas preste atenção, porque Deus não perdeu o controle. Escute o que eu estou falando, Deus não perdeu o controle. Não acredite nessa mentira do diabo. Deus está acompanhando, permite algumas coisas, determine outras. Vamos prosseguir aqui. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Ai, meu Deus. Início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Opa! As boas notícias. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E ele prossegue falando de coisas que aconteceriam. Parte dela aconteceu nos dias dos Macabeus, ali naquele período em que há um silêncio da voz profética entre o último livro do Testamento, do Velho Testamento, e o primeiro. Houve acontecimentos ali.
né? Inclusive alguns relativos ao que foi profetizado aqui. Mas eu não vou entrar aqui porque daí é muito conteúdo para você administrar. Mas essas palavras de Jesus parece que foram escritas hoje. Parece que estão descrevendo os dias de hoje, não é? Não precisa ser muito leitor, muito não. Se acompanha as notícias, se você lê aqui, você já vê, nossa, parece os nossos dias. É por isso que é importante você ler a Bíblia, saber que a Bíblia é atual. Você precisa conhecer o que está escrito aqui, para você discernir os tempos, para você saber como você deve se portar. Veja, dias terríveis, guerras, rumores de guerra, terremotos, pandemias e por aí vai, fome. Tudo isso por causa dos homens e das suas escolhas, da dureza do coração. Então, homens cheios de iniquidade. Iniquidade é a inclinação para fazer o mal. Iniquidade se torna pecado quando você pratica o mal. Mas quando você é tentado, ela é iniquidade. Todo ser humano tem essa inclinação para fazer coisa errada. Ele vê uma oportunidade, já pensa em fazer, mas ele pode dominar. O pecado está à sua porta, convém a você dominá-lo. Isso desde antes, né? E agora com o Espírito Santo, você tem mais recursos, tem dons para se dominar, para domínio próprio, para lidar com essas coisas. Então, hoje as pessoas, ao serem incitadas pela iniquidade, elas aceitam, fazem, caem. Pecados, que é a consumação da iniquidade, orgulho e rebeldia, isso aqui é muito forte no ser humano. A mensagem da cruz, ela é muito desafiadora para o ser humano. O homem não quer admitir que precisa de Deus. O homem não quer pensar que Jesus teve que morrer na cruz para salvá-lo. O homem quer conquistar com a sua própria força. O homem quer ser independente de Deus. É orgulho, independência. Só que Deus agiu de uma forma que colocou todos na mesma condição. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E todos precisam da minha graça. E muitos homens se rebelam, não aceitam isso. Ficam com raiva. Se rebelam contra Deus. Muitos resistem à verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem resiste a Jesus, resiste à verdade. Resiste à única porta de entrada para o reino dos céus. E tem pessoas que resistem por diversos motivos. Estão sempre aprendendo, porque ouvem, porque leem. Nós estamos no tempo da informação. Todos são cheios de informação. É claro que a qualidade dessa informação está complicada. E no meio dessa informação vem muita mentira e engano. Então as pessoas estão com dificuldade de dizer, mas o que é verdade? O que é mentira? Onde que está a verdade? Aí eu te digo, a verdade é Cristo. A verdade está na palavra de Deus. Você tem um lugar para recorrer. Se você for nos noticiários, você pode estar sendo enganado. Se você for confiar nas redes sociais, você pode estar sendo enganado. E cada vez mais, você vai ter que viver pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te guiar na verdade. Não vai ser o teu racional, não vai ser o que os teus olhos veem. Hoje eles têm a capacidade de pegar um vídeo, alterar o vídeo e você nem perceber que ele foi alterado. Hoje as pessoas conseguem produzir provas que os tribunais não conseguem descobrir que é falso. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. E se você não for um homem, uma mulher espiritual, você será enganado. Porque o homem espiritual ele vive pela fé. O Espírito diz, não faça. Mas está todo mundo fazendo. O Espírito diz, não faça, meu filho. E aí você pode ter problemas com as pessoas, porque você não vai na onda deles, não vai na onda do mundo, você vai na onda do Espírito. Você estaria pronto para viver esses dias e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? Mas aqui o texto diz, não irão longe, enganando e sendo enganados, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Aqui fala também que eles juntarão mestres para si segundo os seus desejos. Hoje,
está bem assim. A pessoa pensa de um jeito. Se ela encontra alguém que fala do jeito que ela pensa, é esse aqui que é o verdadeiro, é esse aqui que é a verdade. Aí outro lá fala, eu concordo com esse, então é esse aqui que eu vou seguir. Então cada um escolhe segundo o desejo do seu coração. Quando o prumo para você deveria ser a palavra de Deus. Você deveria ser como os bereanos que Paulo elogiou, que mesmo Paulo, apóstolo de Cristo, pregando, eles pegavam depois as escrituras e iam examinar. O que esse Paulo está falando aí? Vamos ver se está escrito. E eles verificavam. E Paulo os elogiou por serem pessoas prudentes, que examinam a palavra, que têm o Espírito para discernir as coisas. Agora, como eu devo viver no meio desse caos, dessa situação? Como eu devo viver? Agora há pouco eu falei sobre essa questão de você conhecer o Espírito Santo, de você conhecer a Deus, porque Ele pode te guiar em toda a verdade. Paulo nos ensina que nós devemos viver piedosamente. Uma vida piedosa é uma vida de devoção a Deus, é uma vida de dedicação a Deus e a sua palavra, é uma vida de altruísmo. Altruísmo é quando você faz o bem, mesmo que isso te custe. Mas você faz por uma convicção. Ou seja, uma vida exemplar, de acordo com o padrão do reino. Quando existia só a lei, ninguém conseguia fazer isso, porque você ia tropeçar em alguma coisa. Mas a partir de Cristo, quando Ele nos enviou o Espírito Santo, isso passou a se tornar possível se você tiver relacionamento com o Espírito Santo, se você ouvir o Espírito Santo e seguir as suas orientações. E Ele fala, viva piedosamente no ensino, na sua conduta, no propósito, na fé, na paciência, no amor e na perseverança. Mas o outro está agindo assim. Bom, cada um vai dar conta da sua vida, como você está vivendo, que escolhas você está fazendo. Quando Jesus olha para você e vê a sua conduta, vê seus pensamentos, o que Ele observa, o que Ele vê? Quando você está lá no seu quarto, sozinho, na frente da tela de um computador, o que Ele vê você fazendo? Quando você está lá na sua cama, a porta fechada, o que Ele vê você fazendo? Quando você está com amigos do mundo, onde você deveria ser sal e luz, e eles começam a contar piadas picantes, e qual é o seu procedimento? Quando alguém te faz uma proposta de você enriquecer rapidamente, você ora buscando uma direção de Deus, ou você cede rapidamente ao mais fácil, ao caminho mais fácil? É disso que eu estou falando, meus irmãos, porque cada um de nós vai prestar conta da sua vida diante de Deus, das escolhas, dos caminhos seguidos, cada um de nós. E não tem nada que façamos que fique oculto da mente de Deus. Pelo menos isso deveria levar as pessoas a ter muito temor, porque alguns enganam-se a si mesmos, que quando estão sozinhos, agem de uma forma, quando estão na frente dos amigos, age de forma diferente, está sendo enganado, enganando e enganando a si mesmo. Então, traga a palavra para você, porque se Cristo, que falou que retornará, e Ele virá, pode vir essa madrugada, pode vir daqui a um mês, pode vir a qualquer momento. O tempo que eu estudei escatologia por muito tempo. Depois eu cheguei à conclusão que Cristo é suficiente. Porque cada uma das possibilidades escatológicas tem sua base bíblica. É muito difícil ser conclusivo com relação a isso. O que importa, na verdade, é como você vive. Se a sua vida é um sacrifício vivo no altar de Deus. Porque depois eles vão perguntar para Cristo, mas isso e aquilo? Daí vai todo mundo aí, está todo mundo errado, todo mundo entendeu errado.
Porque você tem que conhecer os sinais, mas o importante é que fruto você está dando, que vida você está vivendo e como você vai passar quando a situação apertar. Imagine a seguinte situação. Se hoje acontecesse de acabar a eletricidade no mundo, não tem mais como produzir eletricidade. Voltaríamos à Idade das Pedras. A bombinha ia voltar no... Lembra? Bomba de combustível, antigamente era na manivela. Tchac, 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 tchac. E se isso acontecesse? Ia afetar a nossa vida moderna de uma forma, nós ia voltar à Era das Pedras. Ia prejudicar a distribuição de alimentos. Se não tivesse logística, como tem hoje, se algum problema houvesse, se não tivesse distribuição de alimentos, começasse a faltar as coisas, como é que você lidaria com essas coisas? Eu digo porque, independente de como venha a ser a vida, nós temos que estar firmados em Cristo para lidar, sermos resilientes, nos adaptarmos à situação que for, continuando a confiar em Deus e dependendo dEle. Isso já aconteceu na história. Se você lê a história dos povos, em alguns momentos essas mudanças, o que as guerras produzem, o que as guerras vêm e destroem tudo. Veja o que está acontecendo em Gaza. Sem água, sem luz. Um lugar mais densamente povoado da terra. Um monte de prédio, quer dizer, muitos já estão em ruína, mas como é que mais de 1 milhão de pessoas estão lidando sem água, sem energia elétrica, sem comunicações? Sim, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. E pelo que a palavra de Deus fala, virão dias muito difíceis. Mas eu quero que você não coloque o teu foco nos dias difíceis. Eu quero que você coloque o teu foco em Deus, que pode fazer você vencer no dia difícil. Porque é isso que importa. A nossa vida está nas mãos de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, viva piedosamente. Se Ele chegar, que Ele encontre você vivendo da maneira que Ele falou. Permaneça no que aprendeu e tem convicção. Você aprendeu. Você recebeu luz. No mínimo, viva na luz que você tem. E comece a avançar, comece a crescer mais, comece a produzir mais. Agrade ao Senhor. Ele fala sobre ser apto e plenamente preparado. Alguns teólogos dizem que a igreja cristã no mundo de hoje é uma das igrejas cristãs mais pobres de conhecimento. Assim dizem os que estudam a área. Mas é estranho isso, porque tem tanto conhecimento à disposição e as pessoas não conhecem de Bíblia. É isso que eles afirmam. Porque as pessoas não estão mais lendo a Bíblia e estudando a Bíblia diariamente. Elas não estão tendo devocional, sabendo que a vida delas depende disso. Se eu começar a fazer perguntas da Bíblia aqui, nem vou fazer. Porque muitos não vão saber, eu não vi isso aí. Se eu perguntar aqui, eu vou encontrar pessoas que nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Por isso eu nem vou fazer essa pergunta. Porque você está sendo incentivado, o tempo todo é falado, mas você não está fazendo o seu dever de casa. Eu falo para você que nos acompanha nas redes sociais, meus amados, conhecer a Bíblia, a nossa vida depende disso. A minha e a sua vida depende, porque ali está o conhecimento, são as palavras de vida eterna que estão aqui. E nós vivemos um tempo em que as pessoas arrumam tempo para virar o Instagram, para virar o TikTok. O Facebook já está ficando meio para os antiquados, né? E vão virando, mas ficam ali um tempão, nem ficam dando risada, aquelas coisas legais, mas quando se trata de ler a palavra de Deus, me dá sono, pois é, e a tua vida depende disso. Que escolha você tem feito? Quando você lê a Bíblia, você está em contato com o coração de Deus, conhece os pensamentos dele e recebe a instrução. Quando Deus fala, instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho que deve andar, isso acontece quando você lê, medita e reflete na palavra. Se você olha para a vida de Jesus, desde pequeno, os poucos relatos que falam, ele conhecia
profundamente a palavra. Tanto que com 12 anos estava discutindo a Bíblia com os doutores da lei, com 12 anos, imagina um negócio desse. Estava discutindo com homens que estudavam há décadas a Bíblia, e ele estava lá, arrazoando com eles. Tal era a importância. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você não pode ser bem preparado se você não ler e não meditar na palavra, se você não decorar alguns textos, se você não trazer a palavra no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você deixaria de ter sabedoria para fazer escolhas nessa vida. Salmo 119, versículo 99 e 100. Tenho mais sabedoria que meus mestres, porque medito na tua palavra. Se você não lê, se você não tem essa sabedoria, essa riqueza. Aí quando o Espírito Santo vai buscar dentro de você, que é um vaso, ele não encontra o conteúdo santo, porque você não guardou esse tesouro no seu coração. Você não leu, não estudou, isso está trazendo prejuízo para a sua vida. O prejuízo é seu, quando você não cuida de guardar as sãs escrituras, a sã doutrina de Deus. Estar apto e plenamente preparado é pela palavra de Deus, é pelo Espírito Santo e em tempo e fora de tempo. Ora, o Espírito Santo nos revela o coração do Pai, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Você conversa diariamente com o Espírito Santo, você pede orientação para Ele e espera Ele te responder, você tem aprendido a ouvir a voz de Deus. Você sabe quando é Deus que está falando, quando o Espírito Santo está falando, quando é o teu espírito ou quando é a tua mente que está falando, você sabe discernir essas coisas? Pois deveria. Só que isso é desenvolvido numa jornada de intimidade com Deus ao longo da vida. E sempre tem coisas novas para aprender. Ontem, eu ministrava para os pastores da cidade, na reunião do Conselho de Pastores, e eu falava sobre manter a candeia acesa, que também é uma recomendação. Eu falava sobre, enquanto Jesus não vem, como devemos viver, o que devemos fazer. E a gente falava sobre essa questão de manter a candeia acesa, de estar preparado, de vigiar, de estar pronto para servir. Mais ou menos na linha, eu achei muito interessante que Deus conectou essas palavras, porque Ele foi muito específico ao dá-las em momentos diferentes, depois que eu percebi, meu Deus, o Senhor está nos alertando a respeito de alguma coisa. O Senhor está nos chamando a atenção, porque Deus nos ama. Toda vez que nos chama a atenção, nos ensina, Ele nos ama e quer nos preparar para aquilo que virá. E você é preparado pela palavra, meditando, estudando, guardando no seu coração, vivendo ela. Você é ensinado, preparado pelo Espírito Santo que vai te guiar em toda a verdade. A palavra do Senhor diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vê isso em Isaías 64:4 e você vê isso em 1 Coríntios capítulo 2, onde ele fala exatamente, ele cita o texto de Isaías e depois ele diz, mas Deus revelou essas coisas através do Espírito Santo, ou seja, aquilo que está no coração de Deus, Deus revela através do Espírito Santo. Então você tem que ter relacionamento com o Espírito, você tem que ter o discernimento que o Espírito te dá, você tem que ter a direção do Espírito Santo. É aquele negócio, posso entrar nesse negócio, Espírito Santo, posso fazer isso? Não, não faça. Posso ir por essa estrada, posso envolvê-lo em tudo que Ele mais quer, está envolvido na sua vida. O que Ele mais quer é te orientar, para te livrar, porque Ele te ama. E o Espírito de Deus tem ciúmes de você quando Ele vê você flertando com outras coisas. Ele tem ciúmes, porque você é muito precioso para Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu não sei se você percebeu, mas eu citei inúmeros textos bíblicos à medida que eu fui falando aqui. Porque a palavra de Deus é o meu alimento e a minha vida. Não é só porque eu sou pastor. Porque tem pastores que estão acima do púlpito, estão pregando a palavra.
e estão se desviando da fé. Jesus falou a respeito disso, que viria o escândalo através de algum. Hoje nós vemos situações que é inimagináveis. Tem pastores que são a favor do aborto. E estão defendendo publicamente isso. A mente se afastou da palavra de Deus e foi em outra direção. Só que nós somos pró-vida. E essa manifestação que teve nesse sentido, foi nesse sentido. Porque, meu Deus, eles querem conservar um vírus, querem conservar uma bactéria, mas não querem que uma criança de 12 semanas já senciente, com noção da vida viva. As pessoas perderam até a racionalidade. E está assim. Alguns dizem, não, a mulher tem direito sobre o corpo dela, mas ela tem direito de tirar uma vida? É isso que eles querem. O humanismo é assim. O homem é o centro de tudo, ele é o dono de tudo, então ele pode decidir pela vida e pela morte. Ora, quem decide pela vida e pela morte é Deus. Se você quer dar a uma mulher o poder sobre a vida e pela morte, o que ela é? Deusa. Nós estamos vivendo esses dias, meus amados. E essa situação vai, e tem muitos argumentos. Se você deixar eles falando, eles podem até te convencer, se você não conhecer a palavra de Deus. Mas se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver, não, isso é falso, isso é fake news, isso é mentira. Por isso que, cheio da palavra de Deus, você vai estar preparado. Cheio do Espírito Santo, você estará preparado, ele vai te guiar em toda a verdade. E como o próprio Cristo disse, quando vocês estiverem diante de tribunais, diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque ali na hora o Espírito Santo dirá a vocês o que vocês falarão. Mas dirá se você conhece o Espírito Santo, se você se relaciona com Ele, você pode ir nessa confiança que Ele vai falar por teu intermédio. E você vai cumprir a missão. O que vai acontecer depois está nas mãos do Senhor. Ele fala, preparado em todo o tempo, pregue em tempo e fora de tempo, em todo o tempo. Em todo o tempo, a sã doutrina. Seja moderado em tudo. Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. Em Deus você pode. Ah, mas eu sou muito descontrolado. Não, em Deus você vai alcançar o equilíbrio. Em Deus você vai alcançar essa temperança. E você vai experimentar dias melhores, porque é até bom para a tua saúde você ser uma pessoa equilibrada. Suportar os sofrimentos. O que eu posso falar de sofrimento? Já foi falado semana passada. Como lidar com os sofrimentos. Mas aqui Paulo fala suporte. Porque tem sofrimento? Tem. Jesus não nos enganou. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou que ia ser difícil. Nesse texto mesmo, que eu parei ali a uma certa altura, se você ler a seguir, você vai ficar assustado. Ele fala de você ser preso, de você ser açoitado, de você ser morto por causa da sua fé, de você passar privação, coisas que podem acontecer. É interessante isso. Quando eu estava na Itália, eu estava conversando com o pastor Rafael e com o pastor Renato, e vendo a situação que estava ali, né? O povo tão próspero, mas tão pobre. O povo tão rico de recursos, mas tão pobre de Deus, secos. E era triste de ver. Graças a Deus não era em todo lugar, mas em algum lugar, pessoas secas. Secas da presença de Deus. Ricas, mas pobres. Miseráveis. E aí a gente conversava sobre isso, porque na Bíblia a gente vê inúmeros momentos em que Israel foi muito próspera e ela se afastou de Deus. Em outros momentos que ela teve dificuldade, ela se aproximava de Deus. E parece que não mudou muito, né? Quando a pessoa sofre, ela se volta para Deus porque ela precisa da ação de Deus. Mas quando ela tem suas condições, aí não precisa tanto, ela vai relaxando da palavra, vai relaxando da sua missão aqui na terra. Suporte os sofrimentos. E por fim ele fala, cumpra plenamente
o seu ministério. Cumpra a sua missão. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir, meus queridos. Vou pedir que os levitas subam aqui, por favor. Nós temos uma missão a cumprir. Você tem cumprido a missão ou você está cuidando das suas coisas? Ah, pastor, eu estou cuidando das minhas coisas. Bom, se esse é o seu estilo de vida, como vai ser quando você não der conta? Quando você não der conta das suas coisas, como é que vai ser? A quem você recorrerá? Quem vai te ajudar? Se hoje mesmo, muitas vezes, nós não conseguimos lidar com algumas coisas. Quem tem Deus, tem a quem recorrer. Quem tem o Espírito Santo, tem o conselho a receber. Você tem cumprido a sua missão aqui na terra? Se o Senhor Jesus voltasse essa madrugada, e a palavra do Senhor diz que assim como um relâmpago que sai do Oriente vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se ele aparecesse assim, de repente, você se alegraria com a vinda dele? Aleluia, Maranata, glória a Deus, para isso que eu me preparei a vida toda, para isso que eu lutei e cheguei até aqui. Ou você ia ficar desesperado, ai meu Deus, eu não fiz o que eu deveria fazer, socorro, e agora? Ele já está aí, ele já está chegando. A volta dele vai ser um momento de alegria para você, ou um momento de desespero e tristeza? Não é que aconteceu mesmo o que estava escrito, e agora? Meus amados, eu não prego todo domingo sobre isso. Mas nesse final de semana, é a palavra que Deus colocou no meu coração para os pastores da cidade e para a igreja, para você que está aqui, para você que nos acompanha. Agora, diante dessa palavra, o que você fará? Vai continuar empurrando a vida com a barriga? Ou vai tomar uma posição? Meus amados, isso é entre você e Deus, porque Deus que conhece o seu coração profundamente. Eu conheço a história de muitos de vocês. Tem alguns de vocês aqui que eu fiz o batizado, fiz o noivado, fiz o casamento e na família fiz até velório. E o tempo está passando e as coisas estão correndo. Mas como pastor dessa casa, eu não posso deixar de alertá-lo. Jesus está voltando. Você está na posição correta. Você está fazendo o que Jesus requereu de você. Você está cumprindo a missão que Ele te deu. E você está se preparando para esses dias mais difíceis, porque agora está tranquilo. Você pode ter uma demanda, outra, alguma situação. Mas nessa noite, eu ficaria assim muito feliz. Isso é entre você e Deus. Mas se você voltasse o teu coração para Deus, no sentido, Deus, me ajuda a cumprir minha missão, me ajuda a estar preparado para esse tempo, me ajuda a vigiar, me ajude a trabalhar para manter a candeia acesa, a manter o fogo do Evangelho incendiado no meu coração, me ajuda a estar no lugar certo e aproveitando cada oportunidade, me ajuda a não desperdiçar a minha vida com coisas passageiras, com coisas que vão ficar aí. Meus amados, pelo que vale a pena viver? Pelo que vale a pena investir a vida? Fique de pé, por favor, e feche seus olhos. Eu quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, como um pai espiritual, que você eleve os seus olhos para o monte, para os montes, de onde te virá o socorro, o teu socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. As coisas podem ficar difíceis, mas eu estarei preparado, porque eu pus no Senhor a minha segurança, nele confiarei, não hesitarei. Comece a falar com Ele, comece a falar do seu posicionamento diante desses dias difíceis, diante dessa maldade que tem se espalhado sobre a terra. Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Fale com o Senhor agora. A música vai ser tocada. Rasga o teu coração, não tuas vestes nesta noite.
e fala para o Senhor: eu quero cumprir a minha missão, Senhor. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a me arrepender. Me ajude a me entregar ao Senhor profundamente. Desse tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória. Revelado, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tens preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tens preparado para aqueles que o amam. É muito importante que você tenha uma aliança com Jesus. Esse é o primeiro passo para você ver o que os olhos não viram, para você ouvir o que os ouvidos não ouviram. É você ter uma aliança com Jesus, em que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador, porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E a vida eterna, ela começa aqui, a partir do momento que você se aliancia com Ele, e Ele vai te ensinando em uma jornada chamada o caminho da santidade. Ele vai te ensinando a viver, Ele vai te ensinando a corresponder ao chamado dEle. E aí você vai conhecendo mais da palavra, você vai mudando a sua vida pela ação do Espírito Santo de Deus, pelo lavar da água da palavra, dia após dia. Ele vai transformando a sua forma de pensar, e Ele vai te conduzir nesse caminho de piedade, nesse caminho de conduta agradável ao Senhor, alinhado com a sua palavra. Ele vai te conduzir neste caminho de agradar ao Senhor, de desenvolver intimidade com o Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus através da palavra do Espírito Santo, das circunstâncias. E Ele vai ajudando você a vencer as suas fraquezas, a vencer os seus vícios, a vencer as suas lutas. Ele vai te dando vitória dia após dia, porque Ele te ama. E Ele te escolheu. Ele viu você lá atrás,
Ele viu a tua condição e Ele amou você. Nós estamos vivendo os últimos dias. E eu conclamo a igreja a se preparar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Sozinho não vai conseguir mesmo. Mas você vai ter que ser intencional em algumas coisas. E nós temos ensinado coisas práticas. Você tem que resolver seu coração, você tem que se posicionar, você tem que se apresentar para Jesus, para cumprir a missão que Ele tem para você. Mas eu quero dizer que Ele tem uma graça capacitadora para você. E nessa noite eu quero orar por aqueles que quiserem receber essa graça capacitadora. O que é isso, pastor? É uma capacitação de Deus para a sua vida, que libera poder, sabedoria, conhecimento, para você ir aprendendo a lidar com as coisas da sua vida. Essa graça vai gerar no teu coração mais fome, mais sede por Deus. Você vai começar a amar mais a Deus, a ler mais a palavra, a orar mais, a jejuar, a se capacitar, a aprender, se preparando para poder falar em tempo e fora de tempo. Você vai querer testemunhar esse evangelho às pessoas à sua volta, porque o tempo está próximo e nós temos que comunicar às pessoas, não perdendo oportunidade nenhuma. Se você está entre aqueles que pensam, sozinho eu não consigo, eu preciso da graça de Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é soberano, sobrenatural, é sublime, é eterno. Eu quero pedir que imediatamente os pastores da igreja e os facilitadores consultores estejam se aproximando das pessoas e liberando a palavra de Deus, liberando essa graça. Você recebeu da parte de Deus, você está na linha de frente, vem orar já, impõe as tuas mãos, libere o favor de Deus, libere a bênção de Deus sobre essas pessoas. Nós vamos estar cantando aqui e você está orando aí, liberando sobre essas pessoas. Os pastores, os líderes, os facilitadores da igreja estejam orando por todos que estão aqui na frente. Ore e libere essa graça capacitadora de Deus, em nome de Jesus Cristo. As tribulações, aleluia, Senhor. Opere, Espírito de Deus, desse tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações, aleluia, desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, quem jamais chegou ao coração do homem. Aleluia! O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Derrama, Senhor, derrama! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Poderoso, sobrenatural, A Maria de Roche, Masai Querete a Tarabaria, Enediandoro Roche, le vai atrecar a Maria di Ascereza na cora da Idere. Riarrande Geridi di Arasceles, se che le diato ore, Sarabe a Tresse le cantare, ne gonda ragaie, Sceneghiare, Aresse, Sebastian Trobie, cantare, a Deo de Dai Gare, Scenanoie de Caridai, e se che le diato Roche, le cuore, cantare, cantare, da Tarabaie, Uri Rasciose, Magasala, Gereda, já podemos achar e deixar é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Papai, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, Senhor. Os pecados que tão de perto nos rodeiam, Senhor. Reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor, para podermos ser aprovados nesses dias que estão por vir. Cobre-nos com o Teu sangue, Jesus, nesta noite, purificando-nos e nos santificando. Nós confessamos o nosso pecado como igreja, como povo de Deus, Senhor. Perdoa a incredulidade, perdoa a idolatria em nosso meio. Perdoa, Senhor, a imoralidade. Perdoa a fornicação, Senhor, o sexo antes do casamento. Perdoa o adultério, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa a idolatria, Senhor, quando colocamos qualquer coisa no trono do nosso coração que pertence ao Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a incredulidade. Perdoa a passividade. Perdoa o roubo, Senhor. Perdoa o palavrão. Perdoa os pensamentos imorais. Perdoa a lascívia, a porneia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, perdoa quando não testemunhamos, quando não falamos do Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de Ti, Senhor, para viver nesses dias. Ajuda-nos a sermos piedosos, a sermos moderados. Ajuda-nos a continuarmos sermos transformados e preparados pela Tua palavra, pelo Espírito Santo, em tempo e fora de tempo. Nessa noite rogamos por uma graça especial, uma graça capacitadora, que nos leve a nos posicionarmos, ó Deus, do frio, do morno para o quente, que nos ajude a incendiarmos para o Senhor, Pai, nosso coração. Incendeia os nossos corações de amor por Ti, de intimidade, Senhor. Destrava os nossos ouvidos espirituais, ativa os dons que o Senhor nos deu nesses dias, para fazermos a diferença, Senhor. Não queremos ser crentes mornos. O Senhor falou que vomitará o crente morno. Nós queremos ser quentes, ativos. Temos uma vida exemplar segundo a Tua palavra. Dá-nos essa graça, Senhor, dá-nos essa força. Derrama sobre todos aqueles que vieram buscar, Senhor, porque creem no Teu nome, no Teu poder. Derrama sobre as nossas vidas, todos nós precisamos. Cobre-nos com o Teu sangue, fortalece-nos. Neste momento, Senhor, começa a dar experiências aos Teus filhos, mudando a forma de pensar, tocando em algum órgão do seu corpo, falando através de sonhos, de visões. Queremos estar preparados, Senhor,
vigilantes, com a candeia acesa, Senhor, prontos para servir em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos o Teu povo e rogamos essa graça especial, essa graça que nos capacita. Pai, que este poder, que essa graça esteja neste momento alcançando aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, porque a Tua palavra foi enviada a todos aqueles que creem, que estes também recebam, Senhor. Sintam o toque do Senhor nas suas casas, no seu coração, na sua vida agora, Pai. Tenham sonhos e visões, sejam impactados pelo Teu amor, que Teu amor nos constranja, Senhor. Gera um povo perseverante, gera um povo resiliente, gera um povo corajoso em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai, essa é a nossa oração. Pai, abençoa Teu povo, Senhor, dá a eles uma excelente semana e que todos permaneçam firmes e fiéis em nome de Jesus.